Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. E não é só o Brasil que exporta talentos no futebol. Os nossos vizinhos aqui da América do Sul também possuem diversos jogadores espalhados por clubes e até seleções de várias partes do mundo. Para te provar isso, no vídeo de hoje, o canal traz os nomes de 6 jogadores nascidos aqui na América do Sul que atualmente estão aptos para jogar por seleções menos conhecidas, também chamadas de seleções alternativas. Confere só! Atualmente na posição 99 no ranking da FIFA, Guiné Equatorial está longe de ter uma das seleções mais fracas da África. Apesar de nunca ter jogado uma Copa do Mundo e de ter poucas participações em Copas africanas, a equipe local nunca deixou a desejar quando enfrentou adversários de seu continente. Porém, nos últimos anos, Guiné Equatorial também tem chamado a atenção no mundo da bola pelo alto número de jogadores estrangeiros em sua seleção. E em alguns casos, esses jogadores nem possuem ligação com o país. Aqui na América do Sul, por exemplo, mais precisamente na Colômbia, 2 jogadores possuem convocações um pouco recentes para a seleção guineu-equatoriana. São eles o zagueiro Joiver González e o goleiro Carlos Bejarano. Nascidos na Colômbia mesmo, esses 2 jogadores, em meados de 2013, aceitaram um convite inesperado para defender Guiné Equatorial. Na época, o país estava tentando uma vaga na Copa do Mundo de 2014 e, por isso, a Federação de Futebol local optou por contratar diversos estrangeiros para reforçar a seleção. E entre os escolhidos estavam Joiver González e Carlos Bejarano, jogadores indicados por outros colombianos que já estavam jogando no selecionado africano. Registrado como Joiver González para tentar driblar possíveis sanções da FIFA, Joiver foi convocado para 2 jogos de Guiné Equatorial, mas devido a uma lesão não pôde entrar em campo. Já Carlos Bejarano foi um pouco mais além e no total participou de 2 partidas pelo país africano e ainda ficou no banco em um amistoso contra a Espanha. Como nunca houve punição por conta das convocações, ambos teoricamente seguem à disposição para defender Guiné Equatorial. Hoje, com 32 anos, Joiver González é jogador do La Equidad, da primeira divisão colombiana. Já Carlos Bejarano tem 37 anos e defende as cores do Unión Magdalena, outra equipe da primeira divisão. Curiosamente, tempos atrás, esse último chegou a ser cogitado na seleção colombiana, mas ao descobrirem a passagem pela equipe africana, as conversas foram encerradas. Outro país que abriu suas portas para sul-americanos foi a Armênia. Mas, diferente do caso de Guiné Equatorial, eles selecionaram jogadores que de alguma forma tinham ligações com o país. Nascido no Uruguai, o atacante Mauro Gevgozian foi o primeiro convocado. Neto de armênios, ele recebeu o convite em meados de 2014, após se destacar com a camisa do Aliança Lima, do Peru, e prontamente aceitou, já que nunca havia sido chamado por seu país natal. Devido a problemas com a documentação, Gevgozian acabou entrando em campo pela Armênia em apenas 2 amistosos data FIFA, na vitória por 4-3 sobre os Emirados Árabes Unidos e na derrota por 3-1 para a Argélia. Apesar de não ter sido mais chamado nos últimos anos, ele segue à disposição da seleção europeia. Aos 35 anos, o atacante joga pelo Sport Boys, equipe da 2ª divisão peruana. Já no começo de 2018, visando uma vaga na próxima Eurocopa, os dirigentes do futebol da Armênia foram até o Huracan e recrutaram de lá a jovem promessa Norberto Briasco, um atacante nascido na Argentina, filho de uma armênia. Como Briasco nunca havia sido convocado por seu país natal, o processo rapidamente foi aceito pela FIFA e já em março de 2018 ele pôde estrear pela Armênia em um amistoso contra a Estônia. De lá para cá, o argentino seguiu no radar da seleção da Armênia e nos últimos anos participou de outros 9 jogos. Hoje, aos 26 anos, Norberto Briasco defende as cores do Boca Juniors. E para finalizar, vamos falar da seleção da Palestina, atual posição 100 no ranking da FIFA.
Nos últimos anos, por conta da forte ligação com o Chile, alguns jogadores nascidos nesse país sul-americano foram convocados para defender a equipe palestina. No vídeo de hoje, vamos citar apenas 2 casos mais recentes, o do meia Pablo Tamburini e do atacante Matias Hadui. Por ter avós nascidos em território palestino, em meados de 2015, Tamburini foi convocado pela Palestina para alguns jogos das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo da Rússia. Na época, ele estava se destacando no San Luis, equipe que disputava a primeira divisão chilena. Ao todo, Pablo Tamburini seguiu defendendo a Palestina em outros 18 jogos entre 2015 e 2019 e até chegou a marcar um gol. Hoje, com 32 anos, ele segue à disposição da seleção, jogando pelo Deportes Valdívia, da terceira divisão chilena. Matias Hadui, por sua vez, também foi chamado pela Palestina em 2015, já que parte de sua família tem origem nessa região. Apesar de ter jogado um campeonato sul-americano sub-17 pelo Chile, o atacante não enfrentou restrições da FIFA para trocar de seleção. E por isso, entre 2015 e 2017, acabou somando 7 jogos e 1 gol com a camisa da Palestina. Com 29 anos, Matias Hadui segue à disposição da seleção asiática, jogando pelo Sushi Tepeques, da segunda divisão da Guatemala. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!